que esperar da seleção da Argentina nessa Copa do Mundo de 2026? Eu sou o Donas, esse é o perfil da Copa, quando eu te conto tudo o que você deve esperar das 48 seleções. Hoje vamos falar sobre a seleção da Argentina, que é a atual campeã e vem para sua 19ª participação em Copas do Mundo. Eles são o segundo país com mais participações, apenas atrás do Brasil. Na última Copa do Mundo eles foram campeões em cima da França, depois de um jogo absurdo que terminou 3-3 e eles ganharam de 4-2 nos pênaltis. Naquele jogo o Messi fez 2 gols e o Mbappé fez um hat-trick, apesar de ter perdido. O melhor resultado que eles já tiveram em Copas do Mundo foi a última e também outras duas, já que a Argentina é tricampeã mundial. Ganharam em 1978 em casa, em 1986 lá no México com aquele gol de mão do Maradona e em 2022 também. Além de 3 títulos, a seleção argentina também tem 3 vices. E qual foi a campanha da Argentina até se classificar para essa Copa do Mundo? A Argentina terminou primeiro das eliminatórias sul-americanas, simplesmente dominando do começo ao fim. Eles tiveram alguns resultados marcantes, como a vitória de 4-1 sobre o Brasil, que inclusive custou o emprego de Dorival Júnior. E hoje eles ocupam a 3ª colocação no ranking da FIFA, só atrás de França e Espanha. E agora a Argentina se classificou e vai jogar a Copa do Mundo no grupo J, um grupo que também tem Argélia, Áustria e Jordânia. O retrospecto contra a Argélia é positivo e em um jogo uma vitória da Argentina. Contra a Áustria também, em 3 jogos 2 vitórias da Argentina e um empate. E contra a Jordânia não existe retrospecto, já que as duas seleções nunca se enfrentaram. A Argentina, que é um país de 46 milhões de habitantes e tem extrema tradição no futebol. Desde o futebol de clubes com Boca e River até também jogadores icônicos como Messi, Maradona, Di Stéfano. E eles vêm pra tentar um icônico bicampeonato. E antes de falar sobre o treinador e o time, eu tinha que falar sobre as duas camisas que eles vão jogar essa Copa do Mundo. A camisa 1 é a listrada tradicional da Argentina, mas eu não achei que ficou tão bonita quanto a da última Copa. Esse detalhe azul um pouco mais forte no final da lista pra mim não combinou. Já a camisa 2 ela é bem diferente, eu gostei demais como é que ficou, uma pegada ali de umas ondas. A seleção da Argentina é comandada por Lionel Scaloni, um argentino de 48 anos. A sua primeira experiência como treinador em Copa do Mundo foi na verdade como auxiliar técnico de Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018, onde depois assumiu interinamente a seleção e desde então conquistou a Copa América de 21, a finalíssima de 22 e a Copa do Mundo de 22 também, além da Copa América de 2024. Esse é o ciclo mais vitorioso da história da seleção da Argentina, tudo isso comandado por Lionel Scaloni. A sua principal característica é conseguir se adaptar ao grupo. Ele não tem um sistema rígido e sabe moldar a equipe para conseguir atender seu principal jogador, Lionel Messi. E Scaloni já escolheu quem serão os 26 convocados para a Copa do Mundo. Vão ser 3 goleiros, começando com Dibu Martínez do Aston Villa, indiscutível titular. Os outros 2 são Jerônimo Rulli do Olympique de Marselha e Musso do Atlético de Madrid. Na defesa são 8 jogadores: Molina do Atlético de Madrid, Montiel do River, Romero do Tottenham, Otamendi do Benfica, Lisandro Martínez do Manchester United, Balerdi do Marselha, Medina do Marselha e Tagliafico do Lyon. Vão ser 7 meio-campistas com Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, Alexis McAllister, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Palacios e Valentim Barros. A principal ausência anotada aqui é justamente de Buendia, jogador do Aston Villa que deitou nessa temporada. E no ataque, Lionel Messi, Julián Álvares, Lautaro Martínez, Nico Gonzalez do Atlético de Madrid, Thiago Almada, Juliano Simeone, Nico Paz e Flaco Lopes. Flaco, inclusive, é o primeiro jogador da história do Palmeiras a defender a seleção argentina em uma Copa do Mundo. O time titular deve ser escalado num 4-4-2, com Dibu Martínez no gol, Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico na defesa, como meio-campistas, De Paul, Enzo Fernandes, McAllister e Almada, e como uma dupla de ataque, Lionel Messi e Julián Álvares. E o que você pode esperar taticamente dessa seleção? Como eu já disse, a formação base é um 4-4-2, é uma equipe que não usa pontas clássicos abertos pelos lados. Ele é um sistema bem assimétrico, onde o jogador que tá pela direita, geralmente De Paul, fecha mais a segunda linha, enquanto o jogador que tá na esquerda é mais flexível e consegue subir mais. No caso, o time que eu espero como titular, De Paul desce e Almada sobe. Uma das grandes características desse time da Argentina é tentar dominar os jogos pelo centro. É um time que usa 3 ou 4 meio-campistas de extrema qualidade: Enzo Fernandes, McAllister, De Paul e até o Paredes em algumas variações. Sem a bola, 2 meias fecham pelos lados, mas com a posse, todos eles centralizam para conseguir fazer um losango de aproximação. Outra variação tática interessante da Argentina é contra adversários que têm uma amplitude muito forte nos alas. A Argentina está trazendo até o recurso de atuar com 3 zagueiros, se convertendo em um sólido 5-3-2 na fase defensiva, permitindo encaixar alas contra as alas para proteger melhor as laterais. A fase ofensiva da Argentina funciona de uma forma bem simples. Diferente daquelas seleções que tentam fazer uma pressão intensa ou transições muito rápidas, a seleção da Argentina tenta ditar o ritmo das partidas com controle. Eles não aceleram o jogo de forma desnecessária e a prioridade é a posse sustentável, de pé em pé, mantendo o time agrupado no setor da bola para facilitar associações e triângulos curtos. Nessa formação também, Lionel Messi atua como um autêntico segundo atacante, podendo baixar muito nas linhas e conseguir gerar essa superioridade numérica. Além, é claro, que ele recebe a bola e consegue driblar todo mundo porque ele é brilhante. Outro detalhe interessante é que contra equipes que sobem muito a marcação na pressão, a Argentina também tem outra variação tática. Nesse caso, a ideia é abrir um pouco mão do controle no meio de
campo e colocar jogadores de mais amplitude como Giuliano Simeone e Nico Gonzalez. Aqui são dois jogadores extremamente verticais que conseguem atacar o espaço nas costas do lateral. Já sem bola, a seleção da Argentina precisa de prestar muita atenção em um detalhe. Lionel Messi é um jogador que não vai marcar, ele não vai entrar no perde e pressiona, não vai ser aquele jogador que vai fazer a pressão junto com as linhas ofensivas. Então claramente o time precisa compensar isso fisicamente. Quem trabalha dobrado nesse caso é Julián Álvares, que pressiona lá na frente com a intensidade de 2 ou 3 jogadores e frequentemente até recua para atuar como um quinto homem de meio de campo, deixando o Messi mais avançado, por mais que teoricamente ele seja o centroavante, o Messi seja o segundo atacante. Uma das grandes vulnerabilidades desse time da Argentina é de fato o sistema defensivo. Na direita, Molina tem uma ótima qualidade ofensiva, mas tem fragilidades defensivas notórias. Ele é um jogador que tem muita dificuldade no 1 contra 1. Na zaga existem dois grandes problemas. Cuti Romero é muito bom jogador, mas se lesiona muito. Ou seja, a gente pode pensar em um cenário da Copa do Mundo onde ele não vai estar presente nas fases principais. Do outro lado, o Otamendi, que já não tem mais aquele vigor físico que tinha na época do Manchester City, muito menos na época do Benfica. Por outro lado, o Tagliafico é um jogador que tem maior qualidade no 1 contra 1, segurando um pouco mais essa linha defensiva. Existem outras questões nessa seleção da Argentina que são muito interessantes. Primeiro é a presença de Julián Álvares, que é um jogador de extrema qualidade e funciona como um motor ofensivo. Ele consegue se adaptar muito em relação ao jogo, ser um jogador que vai descer junto com o Messi para deixar espaço dentro da área. E outra coisa que pode acontecer também é a presença de Lautaro Martinez, que consegue atuar muito bem como dupla de Julián Álvares. O detalhe interessante é que é a primeira vez em muito tempo que a seleção não vai contar com o Ángel Di Maria. É um jogador que a gente sabe que cresce muito em decisão e para mim foi o melhor jogador da final da Copa do Mundo. Nesse caso, o Thiago Almada tá assumindo o papel, mas claramente não tem o mesmo nível do Ángel Di Maria. Outro jogador que pode aparecer muito bem no segundo tempo é Nico Paz. Ele voou nessa temporada pelo Como e tá chegando em um momento de extremo auge da carreira. E o que você pode esperar de cada um dos duelos que a Argentina vai ter nessa fase de grupo? O primeiro jogo vai ser contra a Argélia, que vai ser um jogo muito interessante. A equipe africana tem como principal força a transição muito rápida e explora muito jogadas agudas pelas pontas. Além disso, a Argentina tem um histórico recente de estreias lentas e tensas, principalmente o susto contra a Arábia Saudita na Copa de 22. Aqui a Argentina vai tentar esfriar o jogo, não vai aceitar aquele jogo de trocação e vai colocar a bola no chão usando o trio de Enzo, McAllister e Depou para trocar passes curtos e conseguir abaixar a temperatura da partida. Outro ponto chave desse duelo vão ser os duelos nas laterais. Aqui eu espero muito ver a Argélia buscando um contra Molina, ou seja, a tendência é que Depou acabe reforçando essa marcação por ali. E aqui é paciência no terço final. A Argentina é um time de extrema associação e quando eles tiverem a posse de bola e conseguirem estar no terço final, vão tentar buscar um passe curto para arrumar uma tabela e conseguir finalizar. Contra a Áustria vai ser um jogo extremamente interessante. A Áustria é comandada por Ralf Rangnick, que é a antítese tática da Argentina. Enquanto Scaloni quer a bola no pé e o jogo pensado, Rangnick quer uma pressão absurda para roubar a bola perto do gol adversário. E essa dinâmica de um sabendo o que o outro quer fazer vai ser muito interessante. Esperar a Argentina tentando atrair a pressão da Áustria dentro da área e saindo com a boa qualidade de troca de passe. Se isso não estiver funcionando muito bem, existe uma outra variação muito interessante que é, se a Áustria subir muito suas linhas, o meio campo da Argentina não vai tentar cadenciar e sim acelerar. Aqui onde pode entrar Giuliano Simeone e Nico Gonzalez para servirem de válvula de escape para quebrar essa primeira linha de pressão austríaca. Lançamento longo nas costas da defesa adversária vai ser uma arma muito forte para esses dois jogadores em campo. Uma outra coisa que a Argentina também pode fazer é escalar o meio de campo com mais qualidade ainda. Tirando o Almada e colocando um jogador como Paredes, vai ser um time que vai ter 4 jogadores de extrema qualidade de passe jogando no meio de campo muito concentrado. Ou seja, a Áustria dificilmente vai ter superioridade numérica para conseguir roubar essa bola. Já o terceiro jogo contra a Jordânia vai ser um ataque contra a defesa. E mesmo se a Argentina chegar classificada, eu acho que a lógica não vai mudar. A Jordânia é uma seleção que joga num bloco muito baixo, buscando só um contra-ataque isolado. Aqui a Argentina, que já gosta da posse de bola, vai ter mais ainda e deve terminar com mais 70%. E como a seleção que vai jogar extremamente equada, o que o Scaloni pode fazer aqui é abrir mão de um dos volantes e escalar Lautaro Martinez junto com Julián Álvares. Os dois jogadores ocupando a área, conseguindo brigar com os zagueiros, vão ter oportunidade sim de finalizar. E esse jogo vai ser fundamental por causa da gestão física do Messi. Esse jogo ele deve começar no banco ou até nem jogar. E principalmente se a seleção já estiver classificada, muito difícil dele entrar em campo. Pensando nisso tudo, eu vejo a Argentina como uma das grandes favoritas a ser campeã nessa Copa do Mundo. Apesar disso, eu acho que a defesa vai deixar um pouco a desejar, então por isso eu acho que eles vão cair na semifinal. E agora que você já sabe tudo que esperar da seleção da Argentina, não deixe de se inscrever aqui no canal e é lógico também deixar o like. Eu sou o Donis, você tá no Caminhos pelo Mundo e tamo junto.